Começando mais um Café com o Tomé, esse programa que veio para contar a história de 40 anos do Colégio Nacional por meio da história das pessoas que entrelaçam, né, em toda essa história de construção do Colégio Nacional. E hoje nós vamos trazer aqui algumas pessoas muito valiosas aqui dessa minha relação aí nesses 40 anos de educação, todos muito valiosos. Dois, aliás, são meus colegas de universidade, né? Que assim, sempre falo que eu sou filho da UFO, né? Eu vim para Uberlândia por causa da Universidade Federal de Uberlândia. Eu vim estudar em Uberlândia, né? Vim fazer engenharia e onde eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer meu amigo Sérgio Luiz da Silva, né? Sérgio Borges e o nosso querido Ronaldinho. Luiz. Ronaldo Luiz. Ronaldo, que era era muito próximo da minha chamada na engenharia, então não tinha muito como. O R, o S do Estécio, né? O T do Tomé. Nós éramos números muito próximos da engenharia, né? Muito próximos. Então, assim, também. Serginho, Ronaldo e o meu amigo Roberto Andrade, que tanta história junto de vida aqui também nessa cidade de Uberlândia, não só aqui no Colégio Nacional, mas tem um conhecimento muito grande do Roberto, da vida dele como arquiteto, como um ser político, né? Que nos conhecemos aí também nesses momentos áureos do término da ditadura militar, na militância também dentro do MDB, não é? E que tivemos essa grande possibilidade de nos conhecermos ali. Então, uma mesa aqui que vai tratar hoje, gente, é dessa história do Colégio Nacional. Qual é a história? A história da sua edificação, né, da preocupação do Nacional com os seus espaços físicos, que é para nós o nosso terceiro educador, né, da preocupação que sempre foi muito grande de ter espaços de qualidade para poder fazer uma educação de primeiro mundo. Então, nós temos aqui Ronaldo e Serginho, que após a engenharia montaram a Teto Construtora, que por acaso acompanhou a nossa história inteira de construção do espaço físico, desde que o Nacional não tinha espaço físico nenhum. Verdade. Né? Nós viemos do barracão, lembrando isso, a gente veio da Caiapônia, debaixo de um barracão, depois uma sede que eu mesmo pus a mão junto com os meus sócios, nós reformamos, que é a México 71, que foi para onde o Nacional mudou, e a gente mesmo pintou, a gente mesmo fez tudo ali, né? Mas em seguida, em 1992, o Nacional passava por uma aventura, que é o que nos conecta desde então, que nós tivemos a oportunidade de montar o cursinho pré-vestibular no shopping. A gente vivia aqui um estrangulamento na México, né? Já na México 208, não cabia mais o pré-vestibular junto com o ensino médio, a gente precisava de espaço para crescer o ensino médio e precisava de ter um novo lugar para o pré-vestibular. Eu já contei essa história aqui, que nos levou lá na frente do empreendedor do Center Shopping que estava nascendo e que criou-se a possibilidade de construir uma unidade do pré-vestibular do Nacional dentro do Center Shopping. Aí eu nunca me esqueço que eu bati na porta lá do Serginho e do Ronaldo e falei assim, eu preciso de um projeto para amanhã, né? De uma escola no shopping, cara. Esse vão aqui, eles vão me ajudar porque eu preciso entregar esse projeto. Gente, bem-vindos aqui a essa roda de conversa maravilhosa aqui, Serginho, Ronaldo. Então, Tomé, é um prazer imenso estar com você aqui. Realmente é uma trajetória desafiadora que nós abraçamos junto com o Nacional. Esse momento que você está colocando realmente foi um momento que fez toda a diferença para nós, tanto para Teto como para o Nacional também, porque todas as obras que o Nacional se envolveu, que a Teto se envolveu aqui com o Nacional, era sempre com um cronograma extremamente apertado, desafiador. Não foi diferente nessa obra. Eu lembro que a gente esteve lá olhando o local e a gente tinha mais ou menos 30 dias para fazer 15 salas de aula. Um negócio assim, né? Tinha que, como você mesmo diz, tinha um prazo para acontecer e nós encaramos o desafio e conseguimos realizar. Nós tivemos que montar 3 turnos de trabalho para conseguir, né, fazer.
mas foi realizado dentro da proposta inicial, dentro do cronograma inicial. O Nacional ficou por lá um tempo, foi muito interessante. E de lá a gente foi, junto com vocês, nessa parceria, o STS estando também à frente conosco, mais do que porque você estava em outra área, né, dentro do Nacional. Sim, o STS é educacional. O mentor. Ele cuida da infraestrutura, é o STS, né? Inclusive vai ficar bravo comigo de ter essa roda aqui, ele não está participando, já sei, deu STS. Depois a gente faz uma outra roda aqui com você dentro, tá bem, cara? Com certeza a participação dele foi sempre muito decisiva, colaborativa, enfim. Esses desafios que a gente enfrentou ao longo desses 40 anos, sempre com uns cronogramas extremamente apertados, porque as aulas acabavam em novembro, dezembro, tinha que ter aula em fevereiro, então a gente tinha ali 2 meses e meio no máximo, para realizar, né, os planejamentos. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, à medida que a gente foi evoluindo, foi a responsabilidade, o compromisso que o Nacional sempre teve com os alunos, no sentido de oferecer esse espaço nessa qualidade. Porque muitas vezes a gente entende como é um negócio, a escola também é um negócio. É natural, muitas vezes, quem está investindo, buscar ali, de certa forma, uma certa economia, né, no desenvolvimento, no espaço em si que vai ser realizado. E o Nacional, eu percebi muito cedo a preocupação que eles tinham realmente verdadeira em buscar qualidade para esse espaço, para esse aluno estar ali pleno. Isso sempre foi colocado. Isso foi, foi uma coisa que me chamou a atenção na época. Eu pensava, né, porque independente da gente ser amigos lá de faculdade, de sermos profissionais ali, cada um tentando fazer o seu melhor, esse estado de consciência muitas vezes não é fácil ser alcançado, dentro do meu ponto de vista. E Ronaldo, e como é que... Você é o homem das compras ali, né? O homem que lida exatamente com essa parte, né? Na Teto Construtora, né? Esses desafios, porque nós estamos falando do shopping, nós ficamos 4 anos no Center Shopping com aquela unidade maravilhosa, que foi uma grande possibilidade realmente, que foi oferecido ao Colégio Nacional com essa parceria. Nós ajudamos muito, evidentemente, há dados, inclusive, do superintendente do shopping, que o Nacional sustentou aquela praça da alimentação no Center Shopping 4 anos. Né? Olha a sinergia que tinha, né? Não era à toa também que essa coisa da cooperação foi muito importante. E o interessante, assim, é que logo na saída de lá, em 96, quando, na verdade, o shopping tinha ficado ruim para o Nacional e o Nacional ruim para o shopping, porque o shopping precisava de espaço para crescer, loja, né, que é o negócio deles. E o Nacional ocupando lá um andar inteiro, né, um local nobre do shopping. Né? E nós passamos a ser... E para nós também o shopping ficou barulhento, tinha ficado ruim. Então o que foi o grande acordo? Vamos revitalizar o espaço da México. Então fizemos um grande acordo e houve a revitalização da México aqui, que é aí que vocês entraram. Né? Roberto com o projeto arquitetônico, o Serginho e o Ronaldo aí com a obra de praticamente construção desse prédio, quase que na versão que ele está hoje. Né? Não fosse... A reforma que nós fizemos, né, a revitalização de 2020 na pandemia, né, que também foi a Teto. E no meio desse caminho construímos uma unidade de pré-vestibular, do zero, que também foi puxado aí o projeto arquitetônico do Roberto, com projeto arquitetônico, projeto de iluminação, projeto acústico, projeto de ar-condicionado, uma coisa assim, que é, até hoje, a referência de ensino pré-vestibular no Brasil é essa unidade. Não conheço nenhuma unidade tão potente quanto essa que nós temos. Então, lembra dessa trajetória toda, Ronaldo? Tomé, que prazer, né? Que nós chegamos hoje e começamos a relembrar nos bastidores a quantidade de aventuras que passamos juntos, né, com vocês. Foi um aprendizado para todos, né, Sérgio? Sim. A Teto também na época estava iniciando, né? E
temos que lembrar, além do Estécio, do saudoso Zé Maria, né? Saudoso Zé Maria, através que foi quem nos conectou. Através do Zé Maria que nós fizemos essa conexão na casa do Sérgio, onde nasceu as 14, 15 salas no pré-vestibular. Serginho fez o projeto aí à noite, extremamente eficiente. Lógico que nós fomos adequando. Agora, relembrar as contratações de mão de obra, de materiais, uma loucura, gente, assim, tudo era para ontem, não podia esquecer nada, né? Nós estávamos citando aí, por exemplo, no pré-vestibular, nós tínhamos que contratar uma máquina de ventilação forçada. Era uma máquina que precisava chegar antes de começar a obra e ninguém tinha de pronta entrega. Então, e naquela época, nós não tínhamos o poder ainda da internet, né? Era tudo no telefone, era um negócio muito primitivo ainda. Mas foi um desafio, assim, gratificante, né? O Sérgio lembrou muito bem, assim, o profissionalismo do colégio sempre, com o aluno, sabe? Porque, por mais apertado que fosse, o Nacional sempre mantinha, não, nós queremos o melhor para o nosso aluno. Nunca teve uma gambiarra, nunca teve um mais ou menos. Me lembro uma vez que nós estávamos aqui onde era o kart. O kart é o bloco 2 do pré-vestibular. Isso. E tinha que inaugurar no outro dia, 7 horas da manhã. O Estécio chega lá 10 da noite e não gostou da cor da parede, falou, vamos trocar a cor da parede. Nós passamos a noite inteira clareando uma parede lá, que era, sei lá, laranja, tivemos que colocar ela branca. Deu 15 mãos de tinta a noite inteira. Mas hoje é sorrir, né? Na época era sofrimento, mas é crescimento, né? Eu acho que todas as oportunidades vêm para nos auxiliar no nosso crescimento, né? E hoje a maturidade chegou, né, através das várias experiências. E mais uma vez reitero, viu? Parabéns a você, Estécio e toda a equipe por essa liderança, né, com qualidade, né? Prezando principalmente o aluno. Isso é maravilhoso. Roberto, e da sua experiência conosco, o que mais chamou a atenção aí? Você, assim, gente, nós estamos falando com um homem aqui que é a cara do Nacional, né? O conceito desse Nacional, né, desse Nacional libertário, desse Nacional que realmente tem um espaço que humanizador, que conversa com isso, né, Roberto? Também é um conceito, de fato, ele parte do projeto arquitetônico, mas ele vem muito da solicitação que era de você e do Estécio, né? E, então, a cara do Nacional, o nosso papel correto foi saber traduzir o que vocês idealizavam, né? Lógico, com as subjetividades que a gente captava, né? Trocávamos ideias, né? E aí realmente a coisa ia fluindo muito agradável, né? E o resultado disso é o resultado que eu vi hoje, quando estava chegando aqui, nós estamos na México, aqui na Rua México. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, 5 minutinhos antes, e estava lá o pessoal no pátio fazendo as atividades. O semblante de alegria, de descontração, não sei se é porque não pode usar celular, mas estava todo mundo brincando e com um ar muito agradável. Isso é muito claro que é um resultado da somatória toda de trás, né, do que veio. Isso me deu muito prazer, tanto é que me marcou bastante. Eu fiquei ali tranquilo, esperando. São os alunos ocupando os espaços que foram criados, né? Praças, ambientes que eles têm com mesas para jogos, de salão, de coisa, a quadra que é onde pratica o esporte. Que a né? gente idealiza como tal, mas às vezes nem acontece daquela forma, mas, né, porque cada um se apropria do espaço de uma forma, os grupos se apropriam, né? Mas o resultado é aquilo, né? E olha, muito agradável, né? E agora, os desafios sempre foram muito grandes, né? Você falando da questão a gente estava comentando, a questão aqui do pré-vestibular, né? Aquilo foi uma loucura, foi uma... Vamos lembrar que nós estamos falando do ano 2000.
No ano 2000. 2000, nós estamos falando em 2000, isso aqui, a inauguração dessa sede do pré-vestibular, que nós fizemos trancado, lembra, Roberto? Ninguém sabia, ninguém tinha informação. Por quê? Porque o Nacional ele ia sair do cursinho de apenas 40 alunos por sala para um cursinho de 120 alunos por sala. Imagina o que nós íamos fazer. Um auditório, praticamente. Não é? Né? Um auditório. Né? Por quê? Porque nós estávamos enfrentando uma concorrência de mercado que não possibilitava a gente cobrar caro o suficiente para ter 40 por sala. Então a gente precisava o quê? De ter mais gente para baratear o preço da escola e possibilitar que mais gente pudesse pagar a conta. Aí o que foi feito? Investimento em tecnologia, né, para que a gente pudesse fazer uma aceleração do cumprimento do programa em sala de aula e a criação da nossa mediateca, a concepção da mediateca, que eu já falei disso aqui, mas é muito interessante porque aquilo ele espelha o quintal do Nacional. Porque o que é a mediateca? É um ambiente de estudos individualizados e coletivos dos alunos. E por que é o quintal? Porque era o que a gente tinha. A gente botava a mesa no quintal da escola e era onde aconteciam os plantões, né? E que isso foi materializado numa arquitetura extremamente moderna à época, né? E que revolucionou, né? Foi mesmo. Ela tinha um papel de integrar, né? De convidar ao convívio, né? Tinha o processo da questão da transição entre o externo e o interno, né? A questão forte do Nacional, onde tinha o desenvolvimento da música, né? Então, tudo pilar era muito cultural. Tinha a questão da árvore, que era muito importante, um ponto focal, era um flamboyant belíssimo, que todo mundo ficou encantado quando veio visitar o terreno original, que não era um terreno, era uma fábrica de móveis. Uma fábrica de móveis, dos testas. Móveis testas. Que nós desmontamos todo o piso, que era paralelepípedo, reutilizamos ele todo, né? Isso demonstra um cuidado com as coisas, a questão de manter a materialidade, a história do objeto, né? E isso ficou muito claro também quando a questão dos galpões, que esses galpões, eles são feitos em uma estrutura laminar de madeira que foi feito por um alemão aqui na década dos anos 40, que quando nós chegamos para ver aquilo, combinamos com vocês, com todo mundo, né, acordado, não, vamos manter isso. É só limpar a estrutura, que é belíssima, e vamos manter. Só vamos fazer o cobrimento das telhas internamente com um produto acústico, né? E isso deu uma característica, mudamos toda a lógica do galpão, que tinha uma liberdade total para isso, né? Fizemos um pátio interno, né? Coberto, né? Belíssimo, por sinal. Conectado com essa parte externa, enfim, foi uma... É sempre a preocupação de ter o novo e o antigo convivendo, né? De conviver com isso. Né? E também uma coisa que é muito marcante, Roberto, assim, que é essa coisa da imagem, né? Os pórticos, né? Hoje você anda pelas unidades do Nacional, né? Os pórticos, né? Isso é uma marca. É uma marca. Né? Exatamente. E quer simbolizar a transição mesmo, né? Você passou dali para dentro, é um outro momento, né? Exatamente, isso é muito marcante, né? Ele não é... Tem uma consideração que eu entendo que é importante. Naquele momento, nós tivemos que desenvolver um sistema construtivo que era meio uma vanguarda, né? Nós fomos para a obra seca, nós fizemos a fundação, nós fomos para a estrutura metálica, que é a obra seca, porque o cronograma aqui, né? É extremamente apertado, né? A gente teve que fazer 5 salas para 600 alunos num período de 3, 4 meses. E num período de chuva, que não parava de chover. Aquele verão, era janeiro, dezembro, fevereiro, enfim. Especialmente, foi muita então, chuva. Chovendo sem parar, a data lá, né, fixa. Era março. Tinha que entregar. Era águas de março, fechando o verão para a gente inaugurar. Então a gente teve que ir para a obra seca, uma obra em que oferecia para o aluno ali
os ambientes todos climatizados. Eu nunca me Não era uma esqueço, coisa Serginho, que usual, essa preocupação, inclusive, de vocês, primeiro cobrimos, Sim, né? Foi. Primeiro foi feita a cobertura, porque... teve uma parte da obra, por conta da chuva, quando a gente estava na fundação, que nós tivemos que fazer umas coberturas com lona para Circo. proteger, Um circo. tipo circo, assim, cobrindo determinados espaços, né? Porque a chuva, dependendo do estágio que ela pega a obra, você tem que desfazer. Se você tiver um bloco de fundação, com armação, ali, a forma, e chover, entrar barro, você tem que tirar tudo, montar tudo de novo. E ele é bonito, né, Sérgio? Ele tem, assim, na verdade, as treliças ali são muito bonitas. É uma treliça suave, os banzos são... É uma treliça, é uma tesoura investida, digamos assim, que um banzo, ele se inclina, E os pisos, né, tudo em degrau com as salas. Eu estava conversando com uma afiliada minha que está estudando aqui no Nacional, e ela me dizendo ontem, nem comentei, e aí, você tá lá, como é que tá lá e tal? E a sala, onde você tá? Não, ela me explicando, nossa, mas é maravilhoso aquela sala. E ela foi explicando, né? E eu fiquei só ouvindo. Falei, ela não imaginava, né? Aí eu falei, aquilo lá, eu tive uma participação bacana lá, cara. É mesmo, tal, né? Enfim. Que legal. Mas então você vê o resultado, né? Até o resultado em termos de qualidade para o aluno, fantástico. Não, né? assim, 120 alunos dentro de uma sala, que vamos falar aqui, nenhum aluno fica na frente de ninguém, nunca. Nunca, Né? exatamente. Nunca. Não, a acústica, nós fizemos um projeto Meu Deus. acústico para Aquele é cada... vanguarda, né? Cochichava na frente e o último ouvia. A gente O professor ficava fazendo essa falava brincadeira. lá sem Ficava. microfones. Eu lembro da gente sentar, quando a gente nos finalmente acabando, nós fomos sentar lá no fundo e pôs alguém para falar lá embaixo, baixinho, para a gente ver o que estava ouvindo. E realmente a reverberação maravilhosa ali, né, do ambiente. Ou seja, isso tudo, naquele momento, nós estamos falando de 25 anos atrás, não era uma coisa comum de estar acontecendo, né? Era uma coisa que o Nacional estava trazendo, um diferencial. Sim, na verdade ali foi montado a primeira intranet em escola no Brasil. Sim. Ali. Né? E assim, digamos assim, com todas as letras, assim, cada projetor daquele lá era $8.000 à época, né? Então, assim, não era brincadeira que a gente estava trazendo ali, era difícil de importar, né? E era caríssimo, né? E aquele mesmo prédio que nasceu esse pré-vestibular, em seguida veio a outra unidade coligada, que é essa que o Roberto está falando, que é nas costas. Que é nas costas, né? Que é onde nasceu a nossa infância. A escola para a infância nasceu ali, porque o Nacional, até 2004, veio com supletivo, pré-vestibular e ensino médio. Em 2004, 17 anos depois de que a gente tinha nascido, é que veio o ensino fundamental anos finais. Em 2004 e 2005 nós investimos no fundamental de 9 anos e que incorporou, portanto, a criança de 6 anos para frente. E aí que nós levantamos aquele bloco 2 lá, aquela coisa maravilhosa, onde é que tinha sido a fábrica, incorporamos a praça, fez a saída pela Rua Sacramento. Tem um detalhe disso aí que você está falando, que eu lembro da preocupação nessa unidade aí, da alimentação. Se lembra? Lembro. Que a gente fez todo um espaço, né, Roberto, né? Foi mesmo. No projeto, um espaço dedicado para servir para as crianças, um ambiente uma assim. Cantina, né? Uma cantina com escala para criança. Muito interessante também, né? A gente, porque como nasceu o fundamental de 9 anos, nós tínhamos as crianças que iam de 6 anos até os 10, 11, e aquelas de 11 até os 14, né? Que terminando o 9º ano, né? Então tinha numa ponta a cantina, né? Numa ponta a cantina, mas tinha essa sala, que era o refeitório dos menores, porque já o lanche estava incluído para os menores desde aquela época. Então, o que interessa disso é essa preocupação, essa consciência de trazer o melhor, né? E isso, essa trajetória toda de 40 anos, eu assisti isso acontecer, sempre. Entendeu? Essa preocupação de estar ali
né? Então, sempre com esse desafio, né? Vocês tiveram sempre punham sempre a barra era subida. A régua era alta. A régua era alta, né? Subia sempre. E sempre mais, pioneiros, né? E sempre pioneiros é o desafio. Eu acho que a combinação entre importante. Personalidades diferentes, o Tomé e o Estécio, mas com um intuito único que se une e dá certo, né? E dá certo. A gente briga muito, né? Mas dá tudo certo no fim. O propósito é o mesmo. essa qualidade que eles sempre buscaram teve presente na nossa participação, porque a Teto sempre foi muito preocupada com a questão da qualidade de obra, né? Me lembro muitas discussões do Serginho falando assim, não, isso aqui não faço. Né? Assim não faço. Né? Não pode. Não, isso aqui não, assim não dá. Então era vamos falar assim, uma sintonia que existia, né? Na mentalidade do Nacional de tentar ali levar o melhor, e a nossa também, né? Tem até um dado pitoresco que vocês vão lembrar agora, que nessa unidade das crianças, né? Que a gente estava chegando na infância, né? E queria uma preocupação exatamente de ser realmente, de ter aquela praça, espaço para a molecada correr à vontade, contato com a natureza, né? Então era um espaço muito... Mas aí tinha um degrau, né, Serginho? Lembra o que aconteceu? De que a gente fez um túnel para o aluno sair, mergulhar direto, cair num tanque de areia? Exato, um tanque de areia, exatamente. É porque tem um desnível. De 4 metros. Do barracão para a parte de baixo, um desnível considerável. E aí precisava de fazer um acesso ali e tal. E pensa daqui, pensa dali, alguém falou, não, vamos fazer o seguinte, é para criança mesmo, vamos fazer um tobogã aqui que a criança, e o negócio deu muito certo, porque no final das contas eles adoraram, né? Não, eles saíam, esses meninos, né, dessa faixa etária, eles não andam, eles voam, né? Eles voam, né? Então, eles acabavam o lanche, eles iam pro intervalo, ao invés de dar a volta, né? O que eles faziam? Chegava rapidinho do outro lado. Era um atrás do outro. E aquilo teve uma inspiração no escorregador do Google, né? O Google foi montado numa garagem, então os caras eles pegaram, como tinham um mezanino, e eles fizeram do mezanino pro primeiro piso um escorregador, para não gastar tempo com escada, né? Então assim... E aí o intervalo deles acabava que era melhor aproveitar, porque rapidinho eles já estavam no pátio de brincar. Já estavam lá, você caía naquele tanque de areia e vazava pra coisa. Quantas lembranças, hein, Tomé? Não é bacana demais isso? É legal, muito. Aí... Quando que superou isso? Vamos contar essa história, né? Viemos lá do barracão, depois assim essa modificação toda com o Center Shopping em México, e em seguida o pré-vestibular, né? Tudo isso aí tem uma exatamente essa evolução cronológica, inclusive. E quando do sucesso da educação infantil do Fundamental 1, nós imediatamente adquirimos a unidade lá nas chácaras de Ibiporã, lembra? E aí precisávamos mudar aquilo lá também, não é, Olá? É que nós estamos passeando um pouco por aquilo que são as nossas... Esse framboyã aí... Nós estamos falando aqui, ó, esse aqui é o flamboyant. Esse framboyã, eu lembro que a obra era do lado, né? E o Tomé falou, olha, não é... A única coisa que olhar para ele tem que ter cuidado. Aí o que a gente fez? Nós escoramos toda... Você lembra? Nós escoramos toda a borda dele, né? E, enfim, protegeu. Todo esse piso já tinha sido de uma fábrica, né? A gente produziu uma fábrica. Ele foi reaproveitado. Olha a preservação do piso que você falou, Roberto. Exatamente. Aí, ó, né? Tem história aqui, né? Isso é lá nos anos 20, aos anos 40. Né? Esse piso, a gente passeou por cima dessas pedras aí nos anos 40, né? Trabalhou, aqui, né? Trabalhou, né? Lá atrás disso aí, nós fizemos um anfiteatro descoberto, você lembra? Lá no cantinho. O Teatro de Arena. Tá lá até hoje esse teatrinho de arena lá, né? É muito bacana mesmo. Então, tinha uma função até de reter água. Sim, tinha um objetivo. Reter água para retardo da água de chuva, que era um problema ali na rua. Derrubava o muro, né? Várias vezes. Inclusive até hoje, viu, Roberto? Não tá superado até hoje essa... Essa aí é a parte, essa aí, ó, é lá no... É a lateral. A lateral lá, né?
Aqui a parte interna disso que nós estamos Foi conversando. Ó. aproveitado a estrutura de madeira arqueada lá, que o Roberto está falando. Isso, olha só que. Olha que bonito ali, essa integração. Que é o Olha o túnel. Lá no cantinho, lá eles desceram. Olha o túnel, onde caía no tanque de areia lá, que essa meninada. O que ia comentar, Roberto? Pode voltar. Essa aqui, não, pode ser aqui mesmo. Essas, além da iluminação natural, né? Isso aqui, além de iluminação, é chuva também. Sim. Isso aqui é aberto para a Abrir o água telhado, cair de fato, né? Aham. Nesse jardim sinuoso, né? O espaço ficou lindo, né? Assim, era uma, tipo uma quadra, era um kart Era um lá, kart. né? Um kart, era um kart. E ficou maravilhoso. esse Foi espaço. da fábrica, virou kart, e do kart escola. Tá aí até hoje, né? Então e saindo daqui é que nós fomos para Ibiporã, foi quando chegou aí na educação infantil. Né? Essa unidade essa aqui é Rondon, né, gente? Isso aqui é 2017 já. Essa é Ibiporã. Olha aí, Ibiporã. Já ainda não remodelada na versão atual aí, ó. Essa aí foi da primeira versão, Sérgio. Olha lá. Sim. Foi. Nós fizemos. Mas foi até um intermediário, que já tinha rampa aqui. Isso. Isso aqui. Esse espaço foi todo remodelado, foi todo pensado novamente. As salas de aula, a gente, né? A questão das portas, exposição de porta, tudo isso era analisado. Exato. Sabe? Pensando nos alunos, no professor. Isso né? tem uma razão, então, né? Isso aí. Tudo De criar pensado nos saídas. mínimos detalhes para tentar alcançar a melhor qualidade possível, né? O espaço enquanto terceiro educador, isso aí vem dessa visão de mundo, porque o espaço ele educa por si. Ele é fundamental no processo. Ele é fundamental. É. Né? Se tiver o espaço adequado, a aprendizagem ela é totalmente O aluno diferente. fica mais motivado, né? Ele vai para um espaço agradável. Você imagina as crianças aqui. Esse espaço externo que foi montado aí em toda a sala de aula, o cuidado do espaço externo ao ar livre, para a criança poder se integrar com o parque, né? Quer dizer, com a parte da brincadeira, da coisa, né? Então isso sempre... Lembrando, Tomé, que já era uma unidade, já era um edifício já existente. Concebido enquanto escola. Teve essa vantagem também, né? Que nós fizemos as adaptações com os conceitos. Sim, foi o Mondragon Pitágoras, e que em 2015, em 2010 virou nacional. Né? Foi em 2010, foi o que nós chegamos aí, ó. Com 25 anos. Aí foi a chegada realmente na educação infantil. Né? Eu lembro de uma preocupação na época que a gente fizemos reuniões para conversar sobre a questão da logística, da movimentação, né? De chegada, de veículo, saída. Qual seria o... Né? Que era um drama, né, Serginho? Ali tinha um gargalo Não, lembrando que esse lugar aqui, Chácaras Ibiporã, isso aqui era um ambiente de chácara, não tinha rua. Não tinha essa rua na frente. Não tinha. Né? Então, naquele momento nós tivemos que rasgar a rua. Né? Foi mesmo. E depois isso foi, com o tempo, foi obrigando o poder público a resolver um problema aqui, né? Questão inclusive das águas pluviais também, que era um problema na época. Sim, chovia ladeira abaixo aí. Aqui tudo. Sem esquecer que nós abastecemos aqui, tem uma mina que atravessa a escola, uma mina, né? Que atravessa a escola e cai lá no Rio Verabinha, né? Dentro da ABB, né? Então, assim, esse era um cuidado imenso que a gente tinha que ter com essa mina d'água, né? Para não matar, né, Roberto? Exato. Que isso até hoje, né? Atravessa né? A unidade, né? Então teve que ter esse cuidado. Essa foi em 2010. E 2017 é que veio lá a unidade da Rondon, né? Essa unidade que surgiu na Rondon Pacheco, né? Ocupando esse lugar maravilhoso aí. Inclusive essa marca, né, da escola que está aí na porta hoje, né? Tem a imagem do concreto,
dessa... Vamos ver se tem. Ao portal, né? Ao porte, ganhando realmente, assim, né? Sempre a preocupação de ter esse ambiente externo da escola, as praças, né, Roberto? Tanto é que, por exemplo, aqui um conceito, né, Roberto? Um conceito. É interessante que, por exemplo, a preocupação também dessa relação com o exterior, né, com a cidade em si, né? Aqui na Araguari com a México, é muito claro essa preocupação, porque aqui nós tínhamos um muro que fazia o obstáculo entre a cidade e a escola, né? Essa transparência foi uma solicitação de vocês. Sim. Né? Que leitura faremos disso, que radicalidade vai ser, em que nível vai ser, qual o problema que isso pode causar, né? Vocês apostaram que não teria problema, né? Então isso é muito importante. Isso a transparência, né? A transparência total. A transparência. E a relação desse espaço que tem vida, que tem... ele transforma o lugar, né? Uma escola, ela é um gerador de fluxo, gerador de vida de um local. Mas às vezes fica muito internamente, não é só... acontece com as ações de chegada e saída. Mas nesse caso não, nesse caso tem a transparência que dialoga com a cidade, quem passa aí, vê né, os alunos veem lá fora, né? Então é importante, isso é uma atitude. Integrar, né? Integrar a escola ao bairro. Ao bairro, né? exato. Queríamos muito que fosse como no mundo desenvolvido, inclusive, que a parte esportiva e tudo a gente pudesse fornecer para a cidade. Abrir. Né? Abrir. Né, para a cidade. Infelizmente, por questões várias de segurança, nós não temos essa condição ainda. Né? Quem sabe a gente... com o tempo a gente consiga, mas a Rondon é isso, né? Olha, isso, uma praça para que as pessoas chegassem na Rondon, que estivesse passando aqui, sentasse aqui, né? Exato. E aí tem a imagem da México atual aqui, nós já temos imagem, aqui é do pré-vestibular que nós estávamos falando, né? Aqui essa concepção, põe no pré-vestibular de novo aqui toda essa fachada aí do pré-vestibular, né? Toda essa construção dos anos 2000, né? Essa é a unidade que nós falamos. Em frente a México, que foi totalmente remodelada em 2020 durante a pandemia, né? Que é o prédio da México. Põe a fachada da México, tem, olha lá, ó, essa concepção, né? Essa visão aqui de fundo que nós temos aqui, com a incorporação da quadra, essa modernização do espaço de entrada, o pórtico também que foi colocado, as salas conceito que abrigaram, né, o novo ensino médio que vinha nascendo. Isso tudo foi feito durante a pandemia, quando a gente nem sabia quando a gente ia ocupar. Né? Inaugurado em 22. Na verdade, nessa época, nós corremos muito para inaugurar e quando nós praticamente terminamos a obra, veio a pandemia. Você lembra disso, Sérgio? Foi o maior, para nós, para a equipe, foi a maior frustração, porque a gente conseguiu vencer e veio a pandemia. Nós tivemos que adiar por 1 ano ou 2. Você estava lembrando muito bem das letras de concreto, né, na fachada. Eu acho, nesses 45 anos que eu estou junto com o Sérgio, eu acho que foi um dos maiores desafios do Sérgio, foi como fazer aquelas letras. Porque, na verdade, o autor de como fazer as letras foi o Sérgio. O projeto eu acho que foi do Roberto, mas o como executar foram dias e dias, né, Sérgio, de reuniões e de... O Sérgio virou até armador, Roberto, na execução das letras, pra você ter uma ideia. Coloca uma imagem daquela da marca com o concreto, se nós tivermos aqui, para falar do que nós estamos dizendo aqui. A letra O, por exemplo, é uma elipse. Que você vai para o círculo, né, quando você trabalha com forma circular, você vai encontrar desafio dentro da engenharia para fazer com qualidade. Né? Para fazer de qualquer jeito fica mais fácil, mas do jeito que a gente pensava, né, a questão da fixação, da movimentação, né, como é que isso... Então, e a gente queria fazer isso tudo fora e trazer pronto.
É o e Sérgio. nós fizemos reuniões com o pessoal que iria fazer para nós. Aí fazia um molde, eu ia lá, olhava, não é isso. Enfim, teve uma dedicação. Metalon, não queremos de metalon. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não, teve uma dedicação no A negócio. intenção era mostrar a solidez. Isso. Né? Aí o concreto era fundamental. Né? Porque, evidentemente, que pensou-se, podia ser em aço, em metalon, você está falando, ou outro material, em fibra, alguma coisa assim. Mas não daria a intenção não estaria explícita ali. Porque a gente imaginava, assim, a gente idealiza, as pessoas vão subir nesse local, fazer foto, e aconteceu mesmo, acontecia isso. Vai ficar escolhe uma letra, né, faz a pose, e acabou isso virando uma marca, repetiu-se em outras unidades, né, trouxe para cá uma que já Na estava, matriz. da matriz, né? Exato. Então, assim, é interessante isso. Isso denota a intenção de solidez, a intenção de não é que é mais barato, não é isso, não é porque é qualidade, né? Eu não esqueço cada letra daquela, 4,5 toneladas cada letra. Não, pois não é? A logística disso, tinha que trazer, montar, fixar, tudo isso foi pensado antes. Exato. Entendeu? A Porque base você pode que foi... ter um vandalismo ali, alguém que fazer. chegar à noite e virar a letra, né? Então, a gente pensou em dentro do processo, né? Fazer uma base, essa base foi feito uns trilhos, desses trilhos, na peça foi colocado uns insetos, porque depois a gente soldou no lugar, para não ter, enfim, mas são coisas que faz parte da profissão de engenharia, né? Que esse é o lado bacana, que é o desafio nacional. Olha lá. Só que esse isso aí, ó. Esse aí era o logotipo. Né, que foi feito em desenho, e do desenho Virou realidade. Virou ela em concreto. Armado, Concreto. isso. 4,5 toneladas cada letra dessa daqui. Assim, era para mostrar realmente assim, né, que a gente estava vindo para ficar, né? Exatamente. Vindo para ficar. É uma unidade que foi muito importante para essa, né, para a expansão do Colégio Nacional, né? Que sim. Você vê que tem uma pessoa lá do lado, tá vendo lá? Sentadinha já. Uma de pé ali, ó. Uma em pé e a outra sentada lá no L. Essa altura dessa letra, né? Sim. Exato. Eu me lembro que 1,5 m, essa proposta aqui, esse prédio é um prédio já existente, né, gente? Aí tem esses brises já colocados dessa forma, que davam uma unidade, né? Mas ele precisava de algo mais, né? Foi aí que a gente criou o piano. Do piano, né? E depois se repetiu, né? As coisas foram se... são as sutilezas que não parecem... Normalmente não aparece, mas é o que dá o tchan, né? É o perfume do negócio. Aí essa placa vermelha demarcando, né? Que se enxerga lá do alto da Rondon Pacheco, né? Exatamente. Então, e não tinha o viaduto ainda passando por aí, né? É muito bom a gente poder revisitar isso mesmo. E assim, essa preocupação sempre com o detalhe que sempre fez parte da nossa vida, né? Porque a educação, ela acontece também no detalhe, né? É no detalhe, é preocupação, quando fala hoje em acolhimento, né? Acolher o estudante, acolher dentro da sua necessidade, né? Dos diferentes, o cuidado com todos os diferentes, então dos seus espaços poder, sempre uma preocupação muito grande com a acessibilidade, né? Não só pela questão da legislação, né? Mas sempre real uma preocupação, mesmo, né? grande, né, Roberto? Sim. Você sempre puxou isso, né? Essa discussão. O Bernardo, inclusive, está muito na frente, acho que graças a esse modelo de pensamento, né? O papel da universidade nisso, né? Porque eu vejo muitos centros aí que eu fico perguntando, né? Com a acessibilidade passou longe. De muitas escolas aí afora que eu visito em grandes centros e que
Não tem. Não tem. Preocupa. Né? Não tem essa preocupação dessa forma. Eu já vi berçário em edifício, tendo que subir escada, né? Então, são coisas que a gente observa realmente dessa preocupação que nós sempre tivemos. Gente, eu acho que a gente tem assunto aqui para passar uma semana conversando com vocês, né? Que bom, né? É muito grandiosa essa história, realmente, essa conexão, né? Essa preocupação com o terceiro educador, e vocês deram o tom, né? Conseguiram, né? Eu acho que fazer a minha vontade, a do STS, a de todo esse grupamento que construiu o Nacional, de traduzir no seu espaço o que nós pensamos da educação, né? Então, um espaço realmente para ser ocupado, para ser humanizado, que preocupa com todos os que estão aqui dentro, as nossas salas de convivência da maneira como elas são concebidas, não é? Que não é sala de professor, é sala de convivência de todo mundo, dos colaboradores, dos professores, todo mundo se mistura, né? Porque todos são educadores aqui dentro, né? Então, esse conceito, né? Então, esse conceito de ocupar, de trazer felicidade, né, na ocupação daquele espaço, e a gente vê, desde as criancinhas lá, quando eu vou na Ibiporã, no Irapuru, que nós não falamos do Irapuru, mas foi junto com a Rondon, né, aquela unidade linda que tinha lá, lembra, Roberto? O que acontecia com o rio quando nós assumimos aquela unidade da Irapuru, lembra? Sim. O rio era tampado. O rio era fechado, né, Serginho? Dava costas pro rio. Né? Dava costas pro rio. O que nós fizemos? A primeira coisa? Fazer o rio brotar, né? O rio brotou, né? Tirou aquela coisa, então integrou, né? Nós temos que... Aquele rio é nosso, né? Então é uma alegria muito grande mesmo de vocês terem sido os protagonistas, né? Dessa ação positiva que eu considero do Colégio Nacional, que tem hoje uma área educacional na cidade de mais de 40 mil metros de área construída de educação. E foram vocês que fizeram da vida a esse sonho nosso de trazer isso para a nossa cidade. Eu sou muito grato, né, pela sorte que eu tive de conhecer vocês, de ter convivido com vocês e de vocês terem nos ajudado tanto a essa realização. Fica aí o espaço para essas palavras finais aí, Serginho, Ronaldo e meu querido Roberto. Então, meu agradecimento é nosso, porque o sentimento que nós trouxemos ao longo desse tempo todo foi sempre de muita harmonia, de muita paz, porque apesar de ter os desafios, nós sempre soubemos ter uma relação extremamente harmônica. Era mais uma descontração. Eu não lembro de nenhuma reunião entre a gente que houvesse algum nível de tensão, até porque a gente buscava atender, né, tudo que, no caso, o cliente, que era nacional, necessitava. Então, o sentimento de gratidão é nosso. Eu agradeço imensamente você, o Estécio e toda a equipe do Nacional pela gente ter feito parte, pela Teto ter feito parte dessa história. Muito obrigado. Ronaldinho. As palavras minhas são as do Sérgio, né, também. Gratidão, vários e vários desafios, oportunidades, muito aprendizado, muito crescimento e basicamente são 40 anos assim, basicamente a nossa formação, né? Juntos desde a Lambretinha, né? Desde a Lambretinha. E nós não falamos aqui, mas por acaso, os senhores foram pais de alunos da escola, sim, né? Minhas filhas estudaram. Nós não falamos de Araguari, nós não falamos, muita coisa. Mas está tudo certo. Mas os filhos, né? E chegando agora os netos, e é a sequência da vida, né? Que maravilha, né? Que oportunidades. Os filhos passaram por aqui e hoje estão dirigindo a Teto Construtora, já que eu estou sabendo também, né? Não, eles não estão na direção, não. Eles estão na retaguarda. Eles estão na área abraçal ainda. Mas já chegaram lá, né? A direção continua sendo os idosos. Por enquanto eles têm que fazer por merecer, né, Sérgio? Tem que galgar algumas escadas ainda. Tem uma história ainda para ser construída. Ainda, mas gratidão, viu, ao Nacional, porque eu considero, tá, Roberto, que a Teto e o Nacional cresceram juntos, né?
Nós começamos praticamente na mesma época, né? Até começou em 91, né? 91. É. Então foi quando vocês começaram a 91, alavancar. o projeto do shopping foi um dos pioneiros. Exatamente. 92. E estamos sempre agradecidos e dispostos, né, a novos desafios. Que bacana. Muito obrigado. Bom, primeiramente, dar os parabéns para o Nacional pelos 40 anos, né? E dizer que foi sempre um prazer, de fato, trabalhar com vocês, que o respeito que vocês sempre tiveram conosco, acho que foi retribuído de uma forma que nós também sempre tentamos passar o nosso trabalho, né? Que naturalmente já deveria ser assim, né? E de fato, eu vou finalizar minha fala com a sensação que eu tive hoje chegando aqui. Que foi realmente de muita felicidade em ver um espaço tão acolhedor, as pessoas tão unidas, assim, gentis, os alunos, com todos, né? Que isso é dever cumprido, digamos assim, né? Isso me deu tranquilidade, assim, me deu paz para perceber que fizemos correto, né? E agradecer vocês pela confiança de sempre, né? Que gostoso, viu? É muito legal mesmo isso, e a mesma sensação que eu tenho todos os dias quando eu vou em qualquer das unidades do Nacional. Uma coisa que eu boto reparo, assim, as pessoas estão felizes dentro daqueles lugares. Isso é verdade. Né? Isso aí é uma coisa assim que a felicidade, ela é a primeira condição para a gente poder aprender coisas novas, para ser curioso, para ser, né, para poder fazer com que eu realmente seja produtivo, que aquilo me chama atenção. Tem que ser confortável, tem que ser gostoso, tem que estar bem, né? E é isso que a gente tem tentado proporcionar todo sempre na nossa história com os nossos espaços aqui. Então, fica aí, assim, e essa jornada não acabou, porque ainda vem mais pela frente aí, vem mais coisas aí pela frente, e que a gente vai acabar solicitando ainda de vocês aí mais empenho ainda, mais um tempinho, né? Sempre falo, eu tô com 60 e também tô já, né, assim, Serginho, eu e Estécio, acima dos 60, mas a gente ainda Nós tem todos. ânimo. Eu acho que nós vamos ainda até uns 80 produzindo muito, né? Amém. Porque pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos ainda produzir demais, né? Muito obrigado, viu? E acompanhe a contação dessa história do Colégio Nacional, que vai virar um livro, inclusive. Ao final vai virar um livro isso aqui, trazendo toda a história dessa jornada, dessa grande comemoração, e a gente ainda este ano nós teremos oportunidade de muitos momentos de a gente voltar a encontrar, e eu espero encontrar todos vocês aí dentro dessa grande comemoração. Muito obrigado. Mas esse programa, temos o grande prazer de nós termos como apoiador cultural o Café Tolardo, gente. O Café Tolardo, esse café que vem de Araguari, produzido no interior do Cerrado Mineiro, né? Que essa fazenda Tolardo, que nós ainda vamos aqui durante o nosso programa poder mostrar essa fazenda, a maneira como é produzido esse café, totalmente diferenciado, né? Um café gourmet, um café exportação. É um café que nem todo brasileiro, infelizmente, toma, não é? Tem a possibilidade de tomar, de altíssima qualidade, e que nós estamos tendo aqui a felicidade de ser brindado aqui com essa história toda. É um ex-aluno do Colégio Nacional que está administrando este café e que falou, não, eu preciso ser o patrocinador desse café aqui, porque tem tudo a ver, essa história tem tudo a ver conosco. Então é com muito orgulho mesmo que a gente tem o Café Tolardo aqui, patrocinando aqui o Café com Tomé, que vai fazer história neste ano de 2025, contando os 40 anos de história do Colégio Nacional. Então, saúde, viva! Vamos fazer um brinde aqui do Café Tolardo aqui para aí, ó. Aí, saúde, maravilha aí.